Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Leitura Franca. Antes da gente começar o papo de hoje, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem e acionarem o sininho. Aproveito também para pedir, se vocês conhecem, se vocês têm algum amigo que gosta também de livros, gosta do mundo literário, compartilhe o nosso canal com ele, para ele conhecer os nossos vídeos e ficar por dentro das nossas discussões. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre fantasias. Como assim, Débora, a gente vai falar sobre fantasias? Exatamente. Eu percebi que muitas pessoas desconhecem que o gênero de fantasia tem subgêneros ou subtipos, tem algumas divisões. Vocês já pararam para pensar que ao mesmo tempo que O Senhor dos Anéis é uma fantasia, Crepúsculo também é uma fantasia? Vocês classificariam os dois da mesma forma? Pois é por isso que eu trouxe hoje no vídeo uma explicação sobre as divisões, os subtipos e exemplos de cada um deles. Aproveito para falar para vocês que nas minhas pesquisas eu achei mais de 14 subtipos ou subgêneros de fantasia. Vocês acreditam nisso? Tem alguns que eu nem sabia que existia também, e olha que eu amo ler uma fantasia. Mas bora lá para as explicações. A principal característica da literatura de fantasia é a presença de criaturas míticas, como dragões, elfos, fadas, bruxas, bruxos, esses tipos de seres. Muitas vezes nós temos reinos elaborados ou florestas encantadas que eles dão um fundo para as histórias de fantasia. Nós também temos a presença de um sistema de magia. Como assim um sistema de magia? Regras que elas vão determinar como a magia ou como os elementos mágicos, os elementos fantásticos vão funcionar naquela determinada série, naquela determinada trama. A gente pode ver que muitas vezes a magia ela não vai funcionar da mesma forma de um autor para outro. Por exemplo, a J.K. Rowling em Harry Potter, a magia não funciona a mesma forma que funciona para Sarah J. Maas em ACOTAR. Então, a gente tem essa diferença das regras míticas ou regras fantásticas para o funcionamento desses elementos dentro da literatura de fantasia. Vamos falar dos principais tipos de fantasias. O primeiro é o low fantasy ou baixa fantasia. São os livros como Instrumentos Mortais ou Percy Jackson, que trazem elementos fantásticos como fadas, vampiros, lobisomens, minotauros ou deuses para o nosso mundo, para o mundo real. O termo baixa fantasia, ele não tem uma conotação pejorativa, não é o baixo, é uma coisa baixa. Ele mostra que os elementos mágicos, eles são poucos e o que acaba predominando são elementos reais. Isso fica bem claro em Percy Jackson, por exemplo. O Percy, para quem não leu ainda, ou para quem já leu já conhece, o Percy, os amigos dele, ele vai para a escola, mostra o passeio da escola, mostra ele vivendo no apartamento com a mãe dele, tudo. Então a gente tem assim, a maioria dos elementos eles são reais e depois que os elementos fantásticos eles são agregados na história. Então esse é o tipo classificado como baixa fantasia. O segundo tipo que nós temos é o mid fantasy ou média fantasia. Aqui já seriam livros como As Crônicas de Nárnia e Alice no País das Maravilhas, porque são uma mistura de um mundo completamente novo com o nosso, assim como acontece em Crônicas de Nárnia, que se passam tanto em Nárnia como na nossa terra, no mundo real. E também uma característica desse tipo de fantasia é que para
chegar no mundo mágico, a gente sempre vai ter alguma coisa, algum objeto que vai nos ajudar a nos transportar para aquele mundo. Por exemplo, em As Crônicas de Nárnia, nós temos o guarda-roupa. Para os personagens entrarem em Nárnia, eles têm que atravessar esse guarda-roupa. Então essa é uma característica do Mid Fantasy. O terceiro tipo de fantasia que a gente tem é o High Fantasy ou Alta Fantasia. Aqui já é onde tudo é novo. Livros como O Senhor dos Anéis e A Roda do Tempo podem ser citados, já que são um mundo completamente novo, inventado pelo autor. E no caso de O Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele foi até além disso, porque além dele criar um mundo totalmente novo, ele também criou um idioma totalmente novo. Então, ele foi além do que a classificação de High Fantasy pediria. Então, recapitulando, sobre tipos de fantasia, nós temos 3. A baixa fantasia, a média fantasia e a alta fantasia. Porém, nós temos subtipos de fantasia. Então, nós temos a fantasia, os 3 tipos e os subtipos de fantasia. Nas minhas pesquisas, foi nesse ponto que eu achei mais de 14 subtipos de fantasia. Eu vou trazer aqui os principais, ou talvez os mais conhecidos para vocês. Vamos começar um pouquinho sobre os subtipos de fantasia. Para começar com os subtipos de fantasia, vamos falar da fantasia épica. Às vezes é considerado um sinônimo de alta fantasia. É um subtipo que normalmente traz um grande conflito. Sempre vai trazer o bem versus o mal. E assim, abusa da coragem, sempre traz aquele personagem principal que é a caracterização da coragem e força para a história. Então a gente sempre vai ter uma batalha muito grande. E aqui a gente poderia colocar como exemplo as Crônicas de Gelo e Fogo. Um segundo subtipo que a gente tem é a fantasia histórica. É um subtipo que normalmente mescla os elementos fantásticos com algum período importante da história, algum acontecimento que ocorreu no mundo real, algum acontecimento grandioso. A gente tem como exemplo Guerra, Adorável Guerra, que ele traz os elementos fantásticos com os deuses gregos, porém a história se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem essa mescla de um elemento histórico com um elemento fantástico. Terceiro subtipo que eu trouxe é a fantasia urbana. É um subtipo fantástico em que a história ocorre no mundo real, causando no leitor o reconhecimento. Então o leitor, por ter elementos do mundo real, ele acaba se identificando mais com esse subtipo de fantasia. Ao mesmo tempo que ele causa um espanto porque ele traz os elementos fantásticos. Exemplos desse subtipo que a gente tem é Crepúsculo, porque Crepúsculo passa 90% assim no mundo real, porém tem vampiros, tem lobisomens, então a gente tem a presença de elementos fantásticos. E um outro exemplo também é os Instrumentos Mortais, porque a gente tem aquela toda dinâmica da Claire com a mãe, com a escola, tudo, com os bares, com as festinhas que ela vai, mas tem os elementos fantásticos de lobisomem, vampiro, caçadores de sombra. Então esses são 2 bons exemplos desse subtipo de fantasia. O próximo que eu vou trazer é o meu preferido, a fantasia romântica, ou como é muito conhecida, a romantasia. É um subtipo de fantasia com grande foco em temas românticos, geralmente amor ou drama. Basicamente, nesse subtipo, a gente tem os elementos fantásticos, mas o que está no centro da história é um relacionamento, é algum caso. E como exemplo, nós temos o Maioral,
ACOTAR ou então Cidade da Lua Crescente. Sarah J. Maas é a rainha da romantasia. Eu amo. ACOTAR é a minha série de livros favorita. Nos últimos anos, a romantasia ela ficou muito conhecida, ela difundiu muito, porque trouxeram muitas autoras e autores que escrevem desse subtipo. Então, a gente teve uma enxurrada de séries ou volumes de romantasia nos últimos anos. O próximo subtipo é fantasia sombria ou dark fantasy. É o subtipo fantástico que envolve elementos do terror, do gótico e do sobrenatural. Vampiros, lobisomens, castelos mal-assombrados são alguns temas corriqueiros nesse tipo de fantasia. Como exemplo de Dark Fantasy, nós temos a Torre Negra ou Sandman. São alguns exemplos de fantasia sombria. Grimdark, confesso para vocês que eu descobri esse subtipo de fantasia durante as minhas pesquisas, porque eu não conhecia essa classificação. Grimdark é muitas vezes confundido com fantasia sombria. É um subgênero da fantasia, mas que traz um tom extremamente violento e com personagens moralmente duvidosos. Um exemplo que eu encontrei é O Último Desejo, o The Witcher, porque nós temos muitos elementos fantásticos, tem um tom extremamente sombrio e nós temos muita violência envolvida na história. Fantasia científica. Fantasia junto com a ficção científica. Este subtipo une a fantasia com a ficção científica. Pode ou não substituir a ciência pelo uso da magia ou muitas vezes compara as duas forças. Um exemplo que eu achei foi Coração de Aço, que foi escrito pelo Brandon Sanderson, se eu não me engano, porque traz elementos de uma sociedade baseada na ciência e também elementos fantásticos. Conto de fadas ou reconto é um subtipo de fantasia, são as histórias que se baseiam em contos folclóricos, tradições culturais ou narrativas fictícias. Nos dias atuais são feitas diversas releituras dos contos de fadas, atualizando-os para os cenários contemporâneos, colocando personagens em situações cotidianas, revendo conceitos para nossa época. De conto de fadas a gente tem diversos exemplos, como a Bela e a Fera, a Branca de Neve. Aqui a gente poderia até colocar também ACOTAR como exemplo, porque o primeiro livro de ACOTAR, A Corte de Espinhos e Rosas, ela é uma releitura de A Bela e a Fera. Eu, particularmente, lendo e relendo essa história, eu não acho assim que fique escancarado que é uma releitura de A Bela e a Fera, mas isso já foi falado em diversos posts, diversas entrevistas da própria autora. Fantasia mítica ou mitológica é o subgênero que mistura fantasia com mitologia ou folclore, por vezes colocando esses deuses ou seres míticos no cenário moderno. O grande exemplo que a gente tem, que eu já falei, é Percy Jackson. Percy Jackson acho que é o nosso exemplo mais famoso de fantasia mítica. Existem outros subtipos que eu achei, tipo fantasia juvenil, New World, fantasia pós-apocalíptica. Existem diversos. A cada dia que passa, a cada nova fantasia que é escrita, que é lançada, novos subtipos de fantasias vão surgindo. Mas essas daqui é um consenso que são as principais. Uma informação muito importante também é que um livro de fantasia, ele pode misturar dois subtipos. A exemplo do livro Guerra, Adorável Guerra, que eu falei pra vocês. Que eu falei que ela se encaixa em fantasia histórica,
porque tem os elementos fantásticos, mas ela se passa durante a Primeira Guerra Mundial, mas ela também se encaixa em fantasia mítica ou mitológica, porque são os deuses gregos. A parte fantástica da história é porque nós temos a presença de Hades, Afrodite, Hefesto, e que eles usam os poderes deles durante essa história. Então, por diversas vezes, nós vamos ver um livro sendo classificado em mais de um subtipo ou subgênero da literatura fantástica. E essas foram as informações que eu queria trazer para vocês hoje, essas pequenas explicações sobre o mundo da fantasia. Sei que pode ter faltado assim alguma classificação, alguma explicação. Então, se vocês sentiram falta de algum subtipo de fantasia, comentem aí. Ou então, vamos conversar. Qual é o subtipo de fantasia preferido de vocês? Como eu falei, o meu é romantasia, é o que eu mais leio e que eu amo de paixão. Mas foi isso por hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações, dessas curiosidades que eu trouxe. E foi isso por hoje, leitores. Um beijo e boa leitura!